podía tener. Y el Señor llegó para la madre de Sansón y dijo para ella: tú no puedes tener, no vas a tener nunca, pero yo te puedo dar uno, mas no te daré un hijo cualquiera, yo te daré a alguien según mi corazón, según quiera. Ana oró mucho tiempo pidiendo al Señor un hijo, porque Penina le acusaba y le causaba un gran daño, porque ella no podía tener hijos. E podemos entender no livro de Samuel que Ana orou a Deus pedindo um hijo por muito tempo, porque a Bíblia diz que todos os anos Eucana subia a Jerusalém, ao templo, para cultuar e oferecer sacrifício ao Senhor por anos. E a mulher ia e orava e pedia um hijo, e não podia ter hijo. Aí Deus ouve a oração de Ana. Já volvemos aqui para entendermos os dois processos. Aí Deus ouve a oração de Ana e disse: tu queres um hijo? Mas eu não te posso dar um qualquer. Eu posso cambiar tu interior e dar-te um hijo. Mas Israel não necessita de um ninho mais. Israel necessita um profeta. Se tu aceitares um profeta em tu vientre, eu te lo darei. Tu vas entender que Deus é maravilhoso. E a Bíblia diz que Deus lhe deu a Ana Samuel, um profeta, que era o que Deus queria para este tempo. Irmãos, pongo aqui uma coma, e eu não sei o que pedimos a Deus durante todo o tempo. Não sei o que estamos orando, mas eu sei que Deus é um Deus que nos levará ao fundo do poço, para que nós outros nos acerquemos a Ele, para Ele dar-nos algo conforme sua vontade. Aleluia. Se tu aceita isso, pode glorificar a Deus e adorar a Deus. Então, a Bíblia diz que a mulher recebe a voz, a palavra do ángel, e ela foi correndo e contou a Manoá, seu esposo, disse: um varão de Deus vino a mim, cujo aspecto era como o aspecto de um anjo de Deus, temível em grande maneira. E ele disse que vou a ter um hijo, mas que não é um hijo qualquer, será Nazareu, será separado, será alguém que a partir de aí Deus vai começar um propósito para livrar Israel das mãos dos inimigos. Aleluia. E a palavra do Senhor disse que o homem agora vai orar ao Senhor e disse: Senhor Deus, aquele homem que apareceu a minha mulher, envia-nos outra vez, mande-lhe outra vez. Eu quero saber de sua boca o que vai acontecer. E a Bíblia diz que a mulher foi para o campo e seu esposo não estava. E outra vez Deus agora atende a oração de Manoá e envia o mesmo anjo a mulher outra vez. E a Bíblia diz que ela foi correndo, chamou a sua esposa e disse: bem, porque o varão chegou. Aí entre os versículos que leímos, ele disse: tu eres aquele que visitou a minha esposa e disse que ela terá um filho. Irmãos, a fé deste homem é sobrenatural. Porque quando ela disse: sim, sou eu, aí ele disse: que hemos de fazer quando o ninho nascer? Fé, crer em lo que não existia, em lo que não era possibilidade. Aleluia. E ele disse assim: que tendremos que fazer? Como devemos criar o ninho quando tus palavras se cumplam? Tu oras assim, não é verdade? Quando Deus prometeu algo e tu parece que em vez de subir, tu vistes que descender mais. Aí oras e dizes: Senhor, que harei quando tus promessas se cumprirem em minha vida? Aí a Bíblia diz: o varão do Senhor, a palavra do Senhor disse: como deve ser a maneira de viver del ninho e que devemos fazer com ele? Nazareu, separado. Aí o anjo do Senhor disse: a mulher já sabe o que tens que fazer. Não pode cortar o pelo, não pode beber bebida forte, não pode beber nada que procede de la uva. O problema não era o produto de la vid. O problema é que a fartura de uvas que havia em Canaã era o símbolo da paixão de Israel.
Os irmãos observam que quando Moisés sube ao monte para orar a Deus e tarda, o povo se emborracha e o povo hace um becerro de ouro para adorar e diz: aí está nosso Deus que nos sacou das mãos de Faraó. E a Bíblia nos diz que devemos huir da aparência do mal. Então o Senhor lhe proíbe Sansão, al hijo, de tomar todas estas coisas. Observe que há 3 restrições básicas em la vida de um nazareo. A igreja foi separada do mundo. Isto me vale para mim e vale para ti também. Não podia tocar morto. Se os irmãos forem no livro de Números, capítulo 6, versículos 6 a 9, não podia tocar morto, não podia comer coisa imunda. A segunda restrição era que não podia beber bebida forte, nem sidra, nem vinho, nem nada, e não podia cortar o pelo. A palavra do Senhor tão séria e tão delicada que no livro de Números, a lei de Nazareu era que se o padre morresse ou a madre morresse, ele não podia se acercar, ele não podia tocar, porque ele foi separado para Deus, ele contaminaria seu chamado. E a mesma palavra disse que se alguém morresse subitamente ao lado de Nazareu, ele deveria procurar o sacerdote, confessar o pecado a um que não pecou, mas ele não podia, ele deveria confessar o pecado, era separado por um tempo, depois de 7 dias cortaria seu pelo, todo o processo inicial de Nazareu era invalidado e ele começaria de la estaca zero. Todo o que ele havia vivido antes não servia para nada. Depois de passar por el processo de la purificação, ele deveria confessar, ser apartado. Era uma espécie, uma forma de castigo. Cortava, raspava a zero el pelo, menos que o irmão Rafael assim, a zero, e teria que esperar o pelo crescer. Depois que o pelo crescesse novamente, aí o pacto era renovado, mas todo o que ele viveu antes foi perdido. Essa era uma das restrições e era o processo de Nazareu. Agora observamos, irmãos, que havia algumas regras para o Nazareu. E existem algumas regras para a igreja. Regras guia nossa vida, porque senão seríamos um povo desenfrenado, um povo sem normas, sem ordem, sem decência, um povo desorganizado, que haríamos todo o que nos daria a gana. Mas observe que os que foram separados, nadie era obrigado, mas Sansão foi escorrido do ventre, porque Deus lhe criou para algo específico. Aleluia. A igreja não foi obrigada, mas Deus arrancou a igreja do mundo para um propósito específico. Então, o nível de pureza, de santificação que Deus pede à igreja é grande. Não é qualquer coisa. O Nazareu não podia beber, podia ver outro beber, não podia. A igreja não pode vincular-se com o mundo. O Senhor disse: não se contaminem. Sede vossa maneira santa, vossa maneira de viver santa, porque aquele que vos amou é santo. Então, eu não posso pensar que sou igreja e posso contaminar-se e não passar por esse processo de purificação. Não, senhores. Mas Deus criou na segunda oportunidade. Que Sansão aqui observemos, vamos para a palavra, que as regras guia nossas vidas. Sansão nasce para um propósito. No livro que lemos, capítulo 2, capítulo 13, nos versículos 3, diz que o Senhor lhe daria livramento a Israel de las manos de los filisteus. Começaria a salvar de las manos de los filisteus. Para um propósito Deus criou Sansão. Agora, Sansão, a partir do capítulo 14, já é crescido, já é grande. Toda a experiência da juventude de Sansão, quando ele foi crescendo, seu padre foi orientando, sua madre foi orientando e foi mostrando o caminho para Sansão, todo o que ele deveria ser. E Sansão, penso eu, e por lo que imaginamos, seria um homem forte,
aparentemente, fisicamente, mais forte que seu padre Manoá. Observe, irmãos, que aí ele vai cometer, como Nazareu, alguns erros graves, que não se pode consentir, porque Sansão, apesar da força que tinha, ele tinha altos e baixos. Alguma vez ele era inteligente e na maioria das vezes ele era tonto. Lo que tinha de forte tinha. Aí um dibujo que Arthur vê sempre, um Sansão com um corpo que não cabe na tele, e a cabeça de Sansão é como um grano desses de judia, tão pequenita, porque pensava um pouco. Aí observe que o primeiro erro de Sansão, a Bíblia diz no capítulo 7 do livro de Deuteronômio, que al pueblo del Senhor, capítulo 7 e o versículo 3 de Deuteronômio, estava proibido enamorar-se, casar-se, mesclar-se com quem não era da casa, com quem não era da família de Israel. Estava proibido. Aí a Bíblia disse que Sansão se enamora por uma hija de Filisteu. Um detalhe, ela não era uma prostituta, porque aqui observamos que a Bíblia diz que ele descendeu a Timá, capítulo 14, e viu em Timá que era uma mulher das hijas dos filisteus, e ele desejou. Aí a Bíblia diz, irmãos, esse erro de Sansão, e o inimigo estava buscando uma forma. Esse primeiro erro de Sansão, ele chegou para a casa do padre e disse: mira, em Timá tem uma jovem, e eu quero que la tomeis para que seja minha esposa. Era organizado por os padres, por la família, não como hoje, que quando o padre se entera já vive junto. Era diferente. Existia aqui uma regra, uma norma. Os padres iam, se hablavam e organizavam o casamento, uma festa que durava 7 dias. Imagina-te, 7 dias em uma festa de bodas. Aí quando Manoá se entera que era hija de Filisteu, ele disse: não, hijo, por favor, não há aqui entre nós outros mulher, uma jovem para que seja tua esposa. Aí Sansão disse, aunque nesta versão bíblica não nos disse, mas nossa Bíblia corrigida, a versão Almeida em português, disse que Sansão disse a seu padre: pero eu quero esta, porque esta agradou a meus olhos. Aí um detalhe interessante aqui, irmãos, que já chegaremos ao final. Quando os filisteus capturaram Sansão, que foi o que eles fizeram? Arrancaram os olhos de Sansão. Então, a codícia e ver o que não se deve pode levar-nos a um desastre. Sansão, por ver, desejou o que não podia desejar. Aí a Bíblia disse que seu padre, então, agora, aunque Deus teria uma estratégia nisso, disse a Bíblia, aunque Deus teria, nesse capítulo 14, Deus teria uma estratégia aqui, nesta unidade, nessa união entre ambos. Aí a Bíblia diz que agora, seu padre foi e organizou com seu padre a boda, todo foi organizado por as famílias, mas Sansão se enamorou de quem não devia enamorar-se, vinculou-se com quem não devia vincular-se. Era o povo inimigo de Deus. A igreja tem inimigos. A igreja tem inimigos. O inimigo da igreja é o mundo. E muitas vezes pensamos que não é sério quando nós outros nos vinculamos com o mundo. E são estratégias que o inimigo usa e nós outros não nos damos conta. Mas observe, vamos seguir adelante. O segundo erro aqui, quando ele vai a este casamento, o segundo erro de Sansão, vamos ver capítulo 14, versículo 5. E Sansão descendeu com seu padre e com sua madre a Timá. E quando chegaram a las vinhas de Timá, tinha aqui um leão jovem que venia rugindo hacia ele, e o Espírito de Jeová vinha sobre Sansão. Guarda esta palavra: o Espírito de Jeová vindo sobre Sansão, quem despedaçou a leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada em sua mão, e não declarou nem a seu padre nem a sua madre o que havia hecho. Capítulo 14, versículo 5 e o versículo 6. Observe que hemos inúmeras vezes,
incluso eu, hemos cometido vários erros em pensar que o problema de Sansão foi Dalila. E Dalila foi a solução, sabias? Quando tu te vas orientar ao fundo das Escrituras e te orientas e vê esta palavra sendo compartilhada por quem busca a fundo, Dalila não foi o problema de Sansão. Dalila foi a solução, e já vamos chegar ali. Já entenderemos por que ela foi a solução para Sansão. Observe que o segundo erro de Sansão, e agora ele ocultou. Ele ocultou, porque ele não podia tocar nada imundo e não podia tocar morto. E ele matou o leão. Agora, irmãos, os irmãos veem a savana africana como funciona. Os animais devoradores, quando vão atacar uma presa, ele não vai lá primeiro, de qualquer maneira. Ele estuda a presa. E se há uma manada de elefantes, ele vai ao mais débil. Atento a isso. Ele vai ao mais pequeno, a lo que transmite debilidade. Observe, é um detalhe. Mas aqui neste caso, fisicamente, o padre era inferior. Mas há uma estratégia do inimigo. 1 de Pedro, capítulo 5, diz assim: porque vuestro adversário anda ao redor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Satanás, muitas investidas do inimigo em nossas vidas, não é para te destruir hoje, é uma investida para que tu seas destruído futuramente, não hoje. É uma investida para que tu caigas em um fracasso quando tua vida está em um melhor estado, quando tu ministério está em as melhores condições, quando tu estás pensando que tudo vai bem, mas aquele ataque de atrás trairá umas represálias ou umas consequências para o dia presente. E observe que aqui a Bíblia diz que o Espírito de Jeová foi sobre Sansão. Ele corre aquele leão, ele matou como se nada, sem nenhuma arma em sua mão, e ele não confessou a seu padre. Ok, foi, falou com o padre de la jovem intimar, volve para casa. Passados uns dias, a Bíblia disse que ele vai novamente ali para a boda. E quando eles vão a caminho, observe que um erro vai levando a outro erro. Um erro vai levando a outro, sem darmos-nos conta. Ou curamos o primeiro, ou nossa vida espiritual será um desastre. Ou paramos e iniciamos dela estaca zero, ou nossa vida irá de fracasso em fracasso. E não vamos ver que estamos um dia tras outro sendo surpreendido por estratégias do inimigo, porque ha havido algo no início e o inimigo nos está enganando. Aí, passado esses dias, a Bíblia diz que Sansão vai outra vez em el mesmo caminho, na mesma ruta. Quando chegou ao lugar onde Sansão havia matado o leão, a Bíblia diz que ele se desvia do caminho para ver o cadáver do leão morto. E quando ele vê o cadáver do leão morto, a Bíblia diz que havia dentro do cadáver do leão um enjambre de abejas e um panal de miel. E Sansão corre a miel, come e leva a seus padres e dá o miel para o padre e para a madre. Sansão agora come de lo imundo e não se dá conta de que está comendo de um cadáver, de um corpo em estado de decomposição, podrido. Satanás nos quer assim. Aunque a miel era dulce, mas estava em um lugar podrido e não nos convém. Sansão deveria haver parado o seu chamado. Ele deveria haver procurado o sacerdote, raspado o pelo a zero e empezado novamente.
mas ele decide seguir adelante com toda a carga de erros em cima. Quantas vezes não hacemos caso à voz do Espírito e seguimos um erro tras outro, dando passo, é matado o leão, a hora é corrido, de dia é comido, Deus está comigo, e continuamos fazendo erros. Sansão estava rugando com seu chamado e com seu ministério, sem dar-se conta de que estava comendo cadáver, e ele não podia tocar coisa imunda. Satanás nos quer rebuscando na basura. Satanás nos quer comendo de lo que nos sirve. Satanás te quer comendo, aunque aparentemente sea dulce, mas quer comendo mierda, contaminando tu espírito e creyendo que sigues predicando, sigue profetizando, sigue cantando e o Espírito do Senhor opera. Mas existe uma diferença. Existem dois tipos de unção: uma que opera em ti e outra que opera através de ti. Que soy para mim? Aleluia. Como está meu chamado e meu ministério? Não para a igreja. Como está meu ministério e meu chamado para mim? Esta é a unção que opera em mim, porque já pode predicar e a igreja ser bendecida. Esta é a unção do Senhor que opera através de mim. E Sansão não entende este mistério. Eu tenho que entender isso. Tenho que entender isso. Quantos profetas comendo de leão morto? Quantos pastores comendo mel de cadáver e predicando em los altares? O Deus hace, irmãos, através de meu arrependimento, o inimigo vai ser por uma via mais dolorosa. Porque a Bíblia diz assim, e a Bíblia procura detalhar. Vamos procurar o versículo aí. Que diz que, capítulo 14, versículo 5, versículo 6. E o Espírito de Jeová vinha sobre Sansão, quem despedaçou a leão como quem despedaça um cabrito. Se fora outra pessoa ou em outras condições, Sansão correria a seu padre e matei um leão como se nada. Sabe qual é nosso maior erro? É de pensar que o dom de Deus, o favor de Deus, o manifestar do Espírito do Senhor é coisa nossa. E não é. E não é. Não é. O poder, a glória, a unção, a manifestação do Espírito é exclusiva de Deus. Aí Deus usa carcaças humanas como tu e eu para hablar. Quando perdemos o favor de Deus, somos vazios, não somos nada. E há muitos que se equivocam, que pensam que sua sabedoria é que ministra, que eles são os que põem as mãos sobre enfermos e eles são curados, e não é. Nosso erro é pensar que a força de Sansão está em nosso braço. Não é, porque a Bíblia diz que o Espírito de Jeová se apoderou de Sansão. E este mesmo Espírito, aleluia, pode apoderar de ti, aleluia. E quero que tu entendas uma coisa, porque a mente quem sonda é o Espírito Santo. E Ele sabe o que estamos pensando aqui. E alguém está dizendo ou pensando, mas eu não. Mas quando Sansão foi elegido, escolhido para ser nazareu ao Senhor, Deus disse: eu lhe darei a força necessária, eu lhe darei as condições, eu lhe darei o poder para vencer o inimigo, porque o propósito é meu. Então se prepare, porque Deus te dará a unção necessária, Deus te dará o poder e o Senhor te dará a autoridade, porque o propósito não é tuyo e o propósito não é meu, o propósito é do Senhor. Então as condições Deus colocará em ti. Deus te dará o poder, a autoridade necessária. Sansão a hora estava feliz, estava contente porque havia matado o leão, havia corrido a miel, havia comido del cadáver que
lamento que estaba sobre el cadáver, le da a su padre, a su madre, y la Biblia dice en el versículo de número 6, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Por qué no? ¿Por qué no declaró? Porque Manoá, seguramente le damos la vuelta, se acabó la boda, não vai haver boda, vai procurar o sacerdote, vai confessar tu pecado, vai raspar a cabeça e esperar a misericórdia do Eterno sobre ti novamente. Todo o que has vivido está perdido. Perdiste o pacto, rompiste a aliança. Comece outra vez del zero. Reiniciar, querido, não é o fim. Reinicie quantas vezes te haga falta, mas não termine em la estaca zero. Comece quantas vezes for necessário, mas não perda a graça e o favor de Deus em ti. Sansão estava eufórico. O peligro não é nossa luta como el adversário, é a euforia da vitória, da conquista. Consegui, ganhei. Nesse momento, es que mora e reside o peligro. Há muitas pessoas que dizem: eu desafio Satanás. Não desafie o adversário. Eu visto o pastor Josué predicando e ele dizia, um pastor nombrado em Brasil, ele dizia: toda pessoa quando está predicando, ele consegue liberar um nível de adrenalina muito grande. E é verdade, porque muitas vezes tu disse coisas aqui, depois te dá medo do que disse, mas porque tu está fora com adrenalina. E muitos, quando estão fazendo uso da palavra, pensam que pode dizer qualquer coisa, desafia o inimigo. Aí vai chegar um momento em que ele vai descender do altar, vai soltar o microfone e vai estar só em algum lugar. E Satanás estará esperando ele. A hora te pediu. Não me desafiaste? Então teremos que ter este cuidado. Temos que ter este cuidado. A igreja do Senhor deve ter uma precaução, porque a estratégia está aí. Está aí. O inimigo não está jugando de ser inimigo, mientras muitos crentes estão jugando de ser igreja. E Deus está dizendo através desta palavra: o tempo se acaba, o tempo se agota, e o inimigo está atrapando a maioria, está levando a muitos, está saindo com a sua, atrapando líderes, atrapando pastores, cantantes, ministérios, congregações inteiras. Sabe por quê? Porque perderam a costumbre del manejo por la palavra. Este não é uma plataforma e não é uma tribuna qualquer. Aqui é um altar onde Deus habla. Que será de ti ou de mim el dia em que Deus silenciar o cielo sobre nossas vidas? Se eu funciono, se minhas faculdades funcionam com normalidade, eu tenho que levantar uma não, as duas mãos para o cielo e glorificar al Rei de los Reyes e Senhor de los Senhores por cada repreensão que Ele me dá. Porque o Padre que ama, livro corrige. Aproveite para aprender do Padre, porque o mundo não nos vai ensinar com o mesmo amor. Puedo adorar a Deus em el deserto, porque Ele permite o sofrimento, mas não irá mais allá de lo que tu necessitas. Renovados, é noite de renovar o pacto de Nazareu, de rapar a cabeça, ir a los 7 dias de confinamento e volver com a unção em nossas vidas. Pactos renovados, estratégias desechas, represálias do inimigo que não te atacará, porque ele é capaz de identificá-las antes que cheguem a ti. Ele oculta, porque estava ciego. Seus olhos mirou na mulher que ele queria, e depois disso,
Depois que Sansão come, primeiro se enamora, porque não devia, depois come merda de cadáver. Uma série de problemas e consequências começa a acompanhar Sansão, deslealdades. Sansão chegou tão eufórico na cidade, havia festa, havia convidado 30 amigos suyos para a festa da boda. Ele disse, aí ele lançou o enigma que todos conhecemos. Lançou um enigma, disse, quem saber o enigma, eu lhe darei 30 vestidos de lino, roupa fina da época. Mas se vocês não saberem o enigma, vocês me darão. Ou seja, rugando com a unção de Deus, rugando com o chamado, rugando com o ministério, rugando com a presença, porque a Bíblia diz que o Espírito de Jeová se apoderava de Sansão, mesmo ele cometendo erros, porque Deus teria um propósito. Irmãos, ou eu ando em la perfeição, eu ando em la perfeição com Deus, ou eu ando de qualquer maneira, mas é o propósito que Deus tem e se cumprirá, e Ele me desejará depois, mas seu propósito se cumprirá. Eu não posso equivocar com línguas estranhas, com profecia, com cantos, com prédicas bonitas, não, senhores. Por isso que São Mateus, Jesus disse no capítulo 7, a partir do versículo del número 21, naquele dia muitos dirão, Senhor, em tu nome expulsei demônios, em tu nome echei fora a demônios, em tu nome sanamos enfermos. Aí Jesus vai dizer, apartaos daqui, hacedores de maldade, este desejo foi desejado, porque não quiseram recomeçar. E Sansão chegou à festa e disse, eu vou dizer um enigma. Então ele disse, del devorador saiu comida, e del fuerte saiu dulçura, e la gente se assustou. Del devorador saiu comida, e del fuerte dulçura, e la gente se quedou os 7 dias da festa. Aí a Bíblia diz que Sansão, por seu pecado, começa a desencadenar uma grande tragédia. A Bíblia diz que todos os filisteus disseram, não, temos que descobrir o enigma de Sansão. Del fuerte saiu, não, del devorador, capítulo 14, versículo 14, del devorador saiu comida, e del fuerte saiu doçura. Ou seja, Deus lhe usa Sansão para algo, e ele vai julgar, vai bromear com o que Deus ha hecho. Por isso, não juegues com tu chamado, não juegues com tu ministério, não juegues com o dom que Deus colocou sobre ti. Honre-lo. Aleluia. Honre-lo. Todos os que estamos aqui fomos chamados para um propósito. Os que estão desde o início e os que chegaram depois, não importa. Não é por tempo de casa. Deus te quer para algo. Pode molestar o irmão que está do lado e diz para ele, Deus te chamou por um propósito. Diga para ele, destruidor de filisteu. O Espírito Santo está neste lugar. Ele está renovando nossas vidas. Pactos serão renovados. Eu seguro. A gente agora diz impossível. Foram a la mulher de Sansão e diz para ela, ou le arrancas a informação de Sansão, ou te queimamos a ti e a tu padre, toda tu casa. E a mulher chorou os 7 dias da festa. Imagina ter uma boda, 7 dias lá no vez chorando. Por favor, conte-me o que é isso. Aí já a Bíblia diz que já não aguentando mais, Sansão foi e revelou para ela o enigma. Qual era? Aí ella corre e se lo dice a los filisteus. En el último día de la fiesta, dice la Biblia, antes del ponerse del sol, los filisteus vinieron y disseram para Sansão, ¿quién más devorador que un león? ¿Y qué cosa más dulce que la miel? Y Sansão disse, infelizes, se não hubiese amenazado mi esposa, não hubieses descubierto el enigma. La Biblia dice que él desciende a un pueblo vecino, mata 30 personas
pessoas injustificadamente desnuda, corre nas vestimentas e se los dá aos filisteus. Sansão começa a desencadenar problemas, traz problemas de deslealdade. A Bíblia diz que depois de isto, Sansão promete uma revancha e se vai à casa de seu padre e volve, diz na Bíblia. Aí o padre dela jovem disse: isso que é? Casa e se vai só na casa do padre, pois aqui comigo funciona diferente. Corre lá que era a mulher de Sansão e lhe dá por esposa ao melhor amigo de Sansão. Quantas vezes Deus correu algo que estava destinado a nossas vidas e se lo deu a outro porque não nos hecho caso? A obra deve continuar. Observe que a palavra do Senhor diz que a mulher do livro, capítulo 14, versículo 20, capítulo 14, versículo 20, e a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro, a qual ele havia tratado como seu amigo. Aí no capítulo 15, a ira de Sansão desencadena uma guerra. Observe a palavra do Senhor, capítulo 15, do versículo 1. Depois de algum tempo, casou, matou 30 tios, rugou com a presença de Deus, correu a roupa de los 30 mortos, se lo deu a los que identificaram o enigma, volve para a casa do padre, deixa a esposa em casa de seu padre, desaparece. Aí a Bíblia diz que depois de algum tempo, capítulo 15, que nos dias da siega de trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito, dizendo: entrarei a minha mulher em el aposento, mas o padre dele não lhe deixou entrar. Não lhe deixou entrar. Aí observe que a palavra do Senhor diz, seguimos ainda no capítulo de número 15, que Sansão agora vá para Leí, um lugar escondido, e mata com uma quijada de um asno 1000 filisteus. 1000 filisteus lo matou. Um problema sério desencadenou através deste erro de Sansão. A Bíblia diz que antes desta matança, ele correu, se me ainda o nome, umas horas, atou unas teas, prendeu fogo e las soltou em el campo, em la siega de los filisteus, e queimou todo el campo de los filisteus. Aí os filisteus vieram e disseram: quem ha hecho esto? Aí outros disseram: Sansão, porque a Bíblia diz aqui no versículo de número 6 do capítulo 15, e disseram os filisteus: quem hizo esto? E lhes contestaram: Sansão, el yerno de Timnateu, porque le quitou sua mulher e la deu a seu companheiro. Aí a Bíblia diz que os filisteus vieram e queimaram a Timnateu e a mulher de Sansão. Irmãos, e Sansão não se dava conta del erro. Sansão não parava para pensar, ele estava creído, pensando que ele era alguém. Ele estava creído. Aí observe que a mulher e o suegro mortos. Aí ele vai matar 1000 filisteus. E Deus seguia usando Sansão. E Deus, ele encontra uma quijada, um osso de um asno, e mata 1000 homens em um dia, em uma batalha. E Deus seguia usando Sansão, porque a Bíblia diz que era o Espírito de Jeová que se apoderava de Sansão, em pecado, em desobediência, rugando com o seu chamado e sendo usado por Deus. É por isso que não é fácil de convencer. É por isso que mientras eu não veja fruto, não me compra. E a igreja deve ter esta mente, porque é estratégia do inimigo. E Sansão não se dá conta. A igreja deste siglo se emociona por qualquer coisa. Esta semana compartilho uma coisa que não tem nada a ver, mas compartilho com o irmão Daniel. Entrei em contato com uns cantantes jovens que estavam na miséria
vivia hecha bolas. Tinha uma voz que Deus lhe deu. Começaram a cantar. Hoje tem uma oficina que tu não consegue falar com eles, diretamente à oficina deles. Para vir, viajei desde as favelas para vir a Espanha. Se tu vês os requisitos, te assustas. Sabe por que estes requisitos existem? Porque há igrejas dispostas a financiar. Porque há igrejas que pagam 5 mil reais para cantar uma noite. Se as 2 noites são 9.500. Se o aeroporto vai cercando, quantos quilômetros estão, quantidades de pessoas. Deve ser 30% do ingresso antecipado para manter esta festa. Se é mais de 200 quilômetros do aeroporto, aí que pagar coisas extras. O bilhete do avião é comprado por eles, para os 2 cantantes e para o maestro que os acompanha sempre. Tudo por conta da alimentação, desplaçamento, tudo por conta da igreja. E isso não está incluído na oferta. Mercenário. Pensa que a voz que tem é sua. Deus lhe arrancou da miséria, lhe deu oportunidade. Agora seria o tempo de agradecer. Agora corre o dom de Deus e disse com ele que Deus me deu através da morte de Cristo na cruz, vou quedar-me rico, vou ser rico. Mas há um tempo para isso. Há um tempo para isso. E isto existe em todos os lugares, porque há pessoas dispostas a financiar. É como a prostituição. A prostituta está ali, se nadie vai e paga por seu serviço, aí você terá que buscar outra coisa. Mas existe porque alguém vai pagar. Alguém vai pagar. O pastor disse que foi num evento predicar e estava cantando aqui. Um moço disse: quando o moço termina de cantar, tu corre o microfone e pode começar a predicar. Quando o pastor foi correr o microfone, del armando del cantante estava borracho. Um olor a álcool. O pastor disse: pastor, eu tenho que orar aqui para purificar, senão o Espírito Santo não vai ser. Isso huele álcool. E como invita esse homem? Aí o pastor lhe disse: sabe por quê? Porque ele atrai muita gente. Ele atrai muita gente. Então, querido, tenha cuidado com a estratégia do inimigo. O inimigo ele está procurando isso. Aglomeradores de número de pastor. Foi num evento, havia 70 irmãos, 70 pobres, um grupo enorme. São salvos, querido? Estão salvos? Salvação está garantizada? Se esteja nele. Havia bautismo? Não. Havia línguas estranhas? Não. Havia salvação? Não. Havia nada disso. Havia um quebrantamento? Havia pelo menos algo que foi capaz de borrar e maquiar? Não. Ali havia alguns com um novo negro, parecendo as vacas assustadas no pasto, o ouro todo negro. Quando se assusta, você queda negro, mas não chorou, não derramou uma lágrima. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não estava na casa. Porque quando Jesus está, tu não aguentas, tu chora, tu te quebrantas. Mas a casa é do Senhor, a igreja é de Cristo. E Deus colocou administradores. Ou administramos como Deus quer, ou tocaremos fundo, sim, na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É por isso, irmãos, que tu e eu devemos ter pulso. Aleluia. A fama não pode ser mais que Deus para nós outros. Não pode ser. De onde o Senhor nos sacou, não podemos olvidar do sacrifício da cruz. Todo o preço foi pago na cruz do Calvário. Seguimos. Sansão mata 1000 homens. Depois de isso, aí sim Sansão vai à casa e ele se acosta com uma prostituta. Observe que só vai aumentando o nível de delinquência. É como aquele que corre o risco de roubar. Ou ele vai num lugar e leva um bolígrafo. Amanhã leva um bolígrafo e outra coisa mais. Aí ele corre em custo, nada me pediu, nada ele visto. Aí começa a correr coisas maiores. E começou com um bolígrafo, algo insignificante. Por isso devemos seguir a doutrina dos japoneses. Não és nosso, não corras. Não és tuyo, não toques.
E começou com algo pequeno. Sansão começou enamorando-se de quem não podia, vinculando-se com quem não deveria. Agora ele vai a Gaza, capítulo de número 16, e ali se acostou com uma rameira, uma prostituta. Aí os filisteus se enteraram que Sansão estava ali. Mas mire aqui uma coisa atenta, estamos atentos a isso. Sansão, a hora depois de todos os seus delitos, se acosta com uma prostituta, prostitui. Os filisteus vieram à casa da prostituta para correr Sansão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Ele arrancou os cerrojos da porta, colocou sobre seus ombros e subiu ao monte. É grave, é sério. Tenha atento à estratégia do inimigo. Nem todo mover está aprovado por Deus. Deus tinha um plano de livrar Israel pelas mãos dos filisteus. E Deus elegeu Sansão del vento. Deus lhe criou para ser adorador, mas ele elige outro rumbo. E agora se prostitui, se acosta com uma prostituta. E Deus lhe usa. Deus te usará a mim e a ti hasta quando Ele queira. Aí ou somos propriedade exclusiva do Senhor, ou quando não hacer mais falta, querido, não importa todo o que hayamos hecho, Ele nos vai lançar de sua presença. Pastor, orei, pastor, prediquei, pastor, ensinei a multitudes de pessoas e eles foram salvos. Ou tu te pones a plomo como Deus quer, ou vai chegar no momento em que Ele dirá: tua obra terminou, não te quero para nada, não sirve para nada. E eu pensando que a igreja é ser qualquer coisa, é comportar-me, falar, é ser o que me dá a gana, é pensar, é ir-me aonde eu penso que posso ir, é comportar-me de qualquer maneira e sou aprovado por Senhor. Estamos equivocados. Com a santidade, Deus não juega. Ele está buscando pureza. Ele está buscando santificação. Ele está buscando um povo com perfil cristocêntrico. Tu eres cristiano, não? Tu eres um pequeno Cristo. Tu eres um pequeno Cristo. Cristocêntrico, cristiano. A palavra procede de Cristo. Devemos ser verdadeiros, autênticos. Pastor, mas foi mínima cosita, não tem importância, não importa, é pecado igual. Uma das estratégias do inimigo, abri aqui semanas atrás, é fazer com que a igreja coloque em uma balança dos pecados. Quantos han visto aquelas balanças antigas? Tu iba na tenda delas antigas, de los pueblos despoblados de hoje em dia daqui. Era uma barra, não? E uma bola que se ponia. Aí ponia algo na bandeira que dizia assim, que estava. Aí ia cambiando o número. A igreja aprendeu a correr o pecado e colocar sobre a balança. Se não se ha movido, esse vale. Pode continuar. A balança não se ha movido. É mínimo. É uma pluma. Se tu correr uma pluma de galinha ou de uma paloma, colocar sobre uma balança, não se vai mover. Mas é uma pluma. É algo. E esta é uma das estratégias do inimigo que tu e eu necessitamos identificar. Sansão se encadena uma série de desastres em sua vida por causa de seus olhos. Se tus olhos te escandalizam, a Bíblia diz: arranca-los. É melhor estar sin ellos e entrar na eternidade que ter os dois e ir ao inferno. Se não consegues dominar a vista, a primeira mirada pode ser ocasional ou acidental, mas a segunda puedes evitá-lo. Deus está aqui. E nesta palavra que eu levei e lhe siento neste lugar. Aleluia.
Ou tu eres daqueles que vê e assiste e acompanha hasta que desaparece? O Espírito Santo também te vê. Se el ojo, la concupiscência de los ojos te condena, comece a buscar uma forma de pedir a Deus para controlar isso, para dominar isso, para que tu le domines e não ser dominado por eles. Cuidado, cuidado. E Sansão se echa todo a perder por los ojos. A mulher era bonita. A Bíblia em português diz: e agradou a mis olhos. Mas não era para mim. E aqui, irmãos, podemos observar e podemos entender e podemos deshacer uma teoria, porque Deus poderia haver usado a alguém, um profeta ou a seu padre, impedir o casamento de Sansão, mas Deus não isso. Seu padre não lhe proibiu, porque Deus lhe dá a cada um livre arbítrio de elegir e escolher. Deus lhe dá. Quando alguém disse: Deus me mostrou que fulano será tua esposa, repreende-lo, porque não há base bíblica para isso. Não há. Porque Deus deixou Sansão se enredar e se casar quando era nazareu com quem seus olhos se agradou. Tu tens livre arbítrio para ver, gostar, desgostar e escolher. Deus não te vai impedir. Agora, tu sabes os princípios. Deus te mostra os princípios. Deus nos adverte por meio da palavra, mas Ele não nos vai proibir. Em nossa igreja ali de origem Brasil, interior, cristianos querem casar-se pronto. 18 anos estão desesperados, como que quedou para tio ou tia, já estão loucos, tem que casar. 18 anos não encontrou nada do Senhor, de misericórdia. Aí aparecia um monte de profeta profetizando: eis que ele tuyo vene de não sei onde. Para com isso. Não há base bíblica para isso. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis: dejará o homem na casa del padre e la madre e há de unir-se a sua mulher, a quem ele elige, a quem ele escolhe, ou ela elige, ou ela escolhe. Agora, um princípio é não falhar na escolha. Não te equivoques. A mulher la hija de Tinateu, era hermosa, agradou os olhos de Sansão, mas foi tragédia em sua vida. Busque princípios, busque valores. Corpo se deshace, se envelhece, aparece arrugas e morre e vai por mais. Princípio, valores permanecem. Mire dentro antes de fora. Conosca o interior primeiro, antes do exterior. É um homem lleno do Espírito Santo, usado por el Senhor. Mi pastor le recomenda para ser esposo. Os padres han obedecido. Oro a Deus. Amém. Se Deus aprovar, amém. Se alguém lhe dizer: não, é tiniebla, fora, abandona-lo, desaparece daqui, fora. Senhor, mas teria os olhos que eu queria. Os olhos serão arrancados. Uma vez fui falar com um pastor e ele me deu uma resposta que eu não queria. Não. Primeiro princípio para o casamento é: se o padre de la joven te quer como el gênero, esse homem te quer, diz: nem ver-me, pastor, por fora. Fui para casa de esse pastor, não vale. Senhor, esse homem não vale, não tem visão, Senhor. Se houvesse desobedecido e entrado, estaria arruinado hoje. Por isso Deus te deu livre arbítrio para elegir e escolher. Então, ore. E Deus te levará a
um princípio. Princípios buscam princípios. Aleluia. Valores se relacionam com valores. Servos se relacionam com servos. Homens movidos por el Espírito se relacionam com quem é movido por el Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Sansão corre las puertas de la ciudad. Fíjate, los pilares de la ciudad, la puerta. Los hermanos han ido aquí en el centro, han visto las puertas de Alcalá, no se llama eso, se cae ahí. Imagina correr eso, poner sobre las espaldas los filisteos buscando el hombre para matar, y él sube en el monte, prostituyéndose y siendo usado por Dios. Aguanta, nos faltan 25 minutos, tenemos que concluir. Aqui sim que entra os dois tipos de unção do Senhor, de autoridade e poder de Deus, a que é operada através de mim e a que é em mim. Sansão estava rugando com Edom. Sansão estava rugando com o Nazireato. Sansão estava rugando com a presença de Deus. Que era este chamado para Sansão? Tu chamado para ti que és? Eu me deparo com algumas situações de homens que foram chamados por Deus para o santo ministério e trata de qualquer maneira. Se há algo que temo a Deus e procuro honrar, é meu chamado, porque del chamado Deus vai requerir de cada um. Del chamado. Tu chamado é importante para ti? É importante tu chamado para ti? Que significa para mim ser obreiro? Que significa para mim vir a um culto como este, ou ir a uma charla desta, de repreensão, de orientação, como queira interpretar? Que significa para mim isso? O que significa para mim? Porque para o mundo já sei o que significa. Eles nos vê como um povo raro, como um povo que faz coisas raras. Mas o que significa isso para mim? Coisa íntima. O que significa Cristo para mim? O que significa o Espírito Santo para mim? Que relação tenho com Ele? Esta unção opera em mim e através de mim, ou opera através de mim e em mim não hace nada? Pablo disse para Timoteu: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Seguimos para concluir. Quarto erro de Sansão: involucrar-se, capítulo de número 16, com Dalila. Dalila não era prostituta, era uma mulher normal e corrente. Mas Dalila foi o sacerdote em la vida de Sansão. Mira o que Deus vai permitir aqui através desta mulher. Dalila foi o recomeço para Sansão. É raro de entender, de crer nisso. Sansão, quando se relaciona com ela, a Bíblia diz que os filisteus vieram a Dalila e dijo: tienes que descobrir onde está, de onde procede a força de Sansão. E eu quero parar aqui um momento e fazer-te entender que Satanás vai colocar alguém para estar a tu lado, para descobrir de onde procede tu força. Cuidado com quem te relaciona. Sabe no anterior, relacionamento. Satanás vai colocar alguém de tu lado para descobrir de onde conseguiste este timbre de voz. Satanás vai colocar alguém de tu lado para dizer: uau, que prédica maravilhosa, como consegues? Procuraram ser com Paulo e Silas. Uau, Paulo predica um Deus verdadeiro. Paulo levanta a mão e diz: para trás de mim, Satanás.
repreendeu o espírito que estava sobre a mulher bruxa. Que coisa mais séria, irmãos. Quando nos ponemos a meditar e a ver as escrituras como tal, sem saltar no que nos corrige e ler somente no que nos gusta. Deus es contigo, o Senhor está de tu lado. Será